Olá, ouvinte internauta. O novo governo Lula deve frear pelo menos 7 privatizações, entre elas a da Petrobras e a dos Correios. O Partido dos Trabalhadores já conseguiu, na Justiça, impedir o leilão da Ceasa Minas, além de entrar com ação contra a privatização do metrô. Outros processos, como a concessão de aeroportos, são dúvida. Pois é, as privatizações que avançaram um pouco no governo Bolsonaro são vistas por parte da sociedade como solução para a melhoria do serviço oferecido ao cidadão por meio de mais investimento financeiro. Por outro lado, o tema desperta críticas por parte daqueles que consideram que as concessões podem, entre outras coisas, encarecer os serviços e provocar demissão em massa de trabalhadores. E para debater esse tema, a gente recebe agora no Palavra Aberta, o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Rosco. Presidente, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Bom dia, Júnior, bom dia, Kátia, bom dia, Alex, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bem-vindo e damos as boas-vindas também ao engenheiro civil, mestre em saneamento pela UFMG, diretor do Sindicato dos Engenheiros e ex-diretor técnico da Copasa, Alex Aguiar. Bem-vindo ao Palavra Aberta, bom dia, ótimo sábado. Bom dia, Kátia, bom dia, Júnior, presidente Flávio, muito bom dia, um prazer estar aqui, agradeço a vocês o convite. Vamos começar ouvindo inicialmente, então, o presidente da FIENG. O tema preocupa a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Em que nível? Alex Aguiar, o senhor vê nessa privatização, pode ser a privatização específica do metrô, em outras privatizações, a solução mesmo para que a gente tenha investimentos e que as coisas comecem a andar, por exemplo, no caso do metrô? Olha, na minha perspectiva, há 2 pontos que a gente deve separar de uma forma muito clara. A primeira, a questão da logística do transporte público de Belo Horizonte. Ninguém, em sã consciência, é capaz de negar que a gente precisa de ter acesso a outras modalidades, né? Então, não acredito que nenhum cidadão seja contra a expansão do metrô. A questão em foco não é o metrô, expandir o metrô, mas privatizar esse serviço. A gente pode citar como exemplo o próprio transporte público de Belo Horizonte, que há décadas tem sua operação privada, né? E isso não fez com que os pontos de parada esvaziassem, os horários passassem a ser cumpridos e a capital permanece com subsídios financeiros para custear as passagens. Então, acho que essa questão, quando a gente discute, ninguém é contra a iniciativa privada. Agora, há pontos questionáveis e cada um é específico para cada modalidade de assunto que a gente discute, de que a privatização é o melhor caminho para prestar serviços públicos, em especial os serviços públicos de caráter essencial. No geral, quando a gente está falando de privatizações, aí a gente lembra da Petrobras, até parques, né, como Ibitipoca, por exemplo, no interior de Minas, o próprio metrô. Quando o senhor fala de elementos questionáveis, mas no geral, o senhor está falando de que exatamente? O que preocupa os críticos quando se fala em concessão? Olha, encarecimento do serviço, por exemplo, porque por outro lado fala-se que a qualidade do serviço pode melhorar, né, do serviço prestado à população. Mas aí o que o senhor levanta de questionamento? Eu chamo a atenção, por exemplo, do setor que eu atuo profissionalmente, saneamento. A gente teve 2020 a promulgação pelo governo Bolsonaro de uma lei que praticamente impõe a privatização da prestação do serviço de saneamento no país, né? Saneamento, ele é um serviço cujo titular é o município, portanto, cabe ao município a escolha da forma pela qual ele vai prestar esse serviço. A gente tem no país mais de 5.500 municípios. A gente tem municípios do tamanho de São Paulo, do tamanho de Belo Horizonte, mas tem municípios do tamanho de Serra da Saudade, incapazes de gerar receita suficiente para garantir a prestação desse serviço à população. O objetivo de qualquer empresa privada é a obtenção de lucro. A empresa privada ela não existe com fins de resolver os problemas sociais de lugar nenhum, né? E a gente vê que para um bem essencial como a água, que a pessoa se ficar sem, ela pode ser levada a óbito em um prazo muito curto, há uma certa incompatibilidade entre a sua condição, o seu
a sua capacidade de pagar por esse serviço e essa busca pelo lucro do setor privado. Isso não é, desculpe eu me alongar, isso é um fato em todo o mundo, isso não é só aqui no Brasil. Ao longo dos últimos anos, a gente teve em mais de 35 países a reversão para a gestão pública do serviço de saneamento. Nosso temor é que essa privatização pode ampliar o quadro já existente de déficit de acesso a esse serviço. Presidente da FIENG, Flávio Roscoe, o que Alex Aguiar está dizendo aqui é que alguns setores não devem ser privatizados, por exemplo, e esse exemplo que ele citou, o de saneamento, enfim, de abastecimento de água. Na opinião do senhor, tudo precisa ser privatizado? Para que a gente tenha um trabalho, ou melhor, tenha um serviço melhor? Nós acreditamos que boa parte daquilo que o Estado faz, ele não precisa fazer, principalmente num país como o Brasil. Por que o Estado tem que gerir transporte urbano? Que tecnologia existe lá, ou que serviço fundamental ao cidadão que um transporte urbano tenha do ponto de vista estratégico? Quer dizer, transporte urbano é um ato de mobilidade. Eu não vejo como estratégico para o Estado. Ele tem que dar condições para que haja a melhor mobilidade possível para a população. Não necessariamente ele ser o operador. O Estado é extremamente ineficiente em tudo que ele opera. Não somente no Brasil, mas tudo que é estatal no mundo é problema. Os índices de produtividade das mesmas empresas do setor privado e estatal têm disparidades no mundo inteiro, pela dificuldade que até uma estrutura estatal tem, até mesmo de cumprir todos os normativos, prazos, burocracias para se tomar uma decisão. Hoje o mundo é muito rápido, o mundo é muito dinâmico. E para falar das concessões de infraestrutura, eu daria o exemplo, por exemplo, dos aeroportos. Quem lembra como é que era o aeroporto de Confins no passado? Sem dinheiro para investimento, um aeroporto que era um puxadinho. Hoje nós temos um mega aeroporto que está viabilizando e possibilitando Minas Gerais ter aí mais de 80 destinos, quando no passado a gente não tinha 15, a gente não voava. A mesma coisa quando cita aí, por exemplo, o saneamento. O que o saneamento público trouxe para o Brasil? Nós temos uma legião de pessoas que não têm acesso à água tratada nem a saneamento no Brasil. E não é pouca gente, não. E o que isso gera para a saúde pública? Uma consequência de enfermidades absurdas. Então, o saneamento ele acabou de ser o marco regulatório que vai permitir privatizações e revisão das concessões existentes. E, com certeza, vai fazer uma revolução. A gente já vê as empresas investindo aí mais de 10 vezes o que vinham investindo no passado com recursos do setor privado. Aqui no metrô é uma atividade de capital intensivo. Eu tenho convicção que a operação do metrô vai ser mais eficiente em concessão, vai possibilitar investimentos futuros, uma melhor qualidade na prestação de serviço. E o Alex bem citou, por exemplo, o transporte urbano aqui é privado. Eu acredito que em quase todas as capitais do Brasil o transporte urbano é privado. O subsídio que a prefeitura dá é uma decisão do poder público de moderar a tarifa e conceder subsídio. Mas é melhor conceder subsídio para moderar a tarifa do que administrar uma empresa que dê prejuízo e que depois esse prejuízo é bancado pelo cofre público, com os nossos tributos. Só que ninguém sente, ninguém sabe. Sai do bolo lá. Então, na minha leitura, o modelo de privatização para o metrô na situação atual, o melhor modelo. Mas, além disso, o que nós estamos discutindo nós estamos com algo pronto, depois de 20 anos, modelado, pronto, já tendo passado por todas as etapas, pronto para ir para edital, ser resolvido e feito investimento, com projeto aprovado, tudo aprovado. Lembrando que Minas Gerais está na penúria do ponto de vista de investimentos do governo federal nas últimas décadas, ou seja, a gente sempre não teve nenhuma obra de infraestrutura. Estamos com a possibilidade de um aporte concreto e parte desses recursos vem da iniciativa privada, são da concessão de ferrovias aqui. Os recursos já existem e estão disponíveis. Então hoje não existe a hipótese de outra modalidade concreta para o cidadão de Belo Horizonte, então por isso mesmo nós defendemos essa modelagem, mesmo que eventualmente no futuro ela tenha que ser aprimorada. Voltando a palavra para o Alex Aguiar, por outro lado, privatizar em hipótese alguma ou existe um meio termo? O senhor defende que alguns serviços podem sim ser concedidos à iniciativa privada?
Olha, eu acho que é inegável que o setor privado, ele é parte integrante da economia de qualquer lugar desse mundo, né? A minha discussão, ela vem muito sob a perspectiva da entrega a prestadores privados de serviços públicos que são essenciais. Eu vou me remeter um pouco à fala do nosso presidente Flávio, né? Chamando atenção para duas coisas. Primeiro, houve muito avanço a despeito dos déficits que permanecem da gestão pública do saneamento do país. Então, nós saímos de um quadro de mortalidade infantil próximo ao do continente africano e migramos para um quadro próximo ao dos continentes mais avançados, a América do Norte e a Europa, através da gestão pública. O que a gente tem, da mesma forma que você citou a morosidade das empresas públicas, é isso, a gente tem um arcabouço legal que ele impõe para a empresa pública um sem número de dificuldades que não são exigidos da empresa privada. Então, ainda falando do setor de saneamento, um prestador privado, se quiser comprar um lote de tubos, ele liga para 3, 4 fornecedores, olha o que é mais conveniente e compra. A empresa pública, ela precisa obrigatoriamente, para a obediência legal dos ritos que vêm da nossa legislação, fazer uma especificação técnica, um edital, publicar esse edital, deixar ele por períodos aí para vista pública entre 30 e 120 dias, responder eventuais recursos de impugnação a esse edital, enfim, para fazer a mesma compra que uma empresa privada faz em 2 semanas, ela gasta, por vezes, até 6 meses. Eu estou ouvindo o senhor falar, Alex, sobre essa diferença do privado e do público, e aí me parece que, então, isso na mão da iniciativa privada seria melhor. Mas é essa a questão. Quando você obriga que isso seja privado e você tira do município a previsão constitucional de ajuda entre entes federados, ou seja, o município pode transferir esse atendimento dos serviços de saneamento para o Estado, por exemplo, o que essa lei nova trouxe é a obrigatoriedade de que a empresa estadual tenha acesso a esse serviço por meio de licitação. Então, é uma licitação completamente desequilibrada, porque é exigido, através de leis, uma morosidade da empresa pública que não é exigida do privado, né? Outra coisa também, que é um ponto discutível da minha perspectiva do que foi falado, é essa questão dos investimentos privados. A gente teve 2 grandes leilões de saneamento, a gente teve mais, mas 2 chamaram muita atenção. Foram do estado de Alagoas e o do Rio de Janeiro. A empresa controladora do consórcio que venceu o leilão do estado do Rio de Janeiro, ela publicou no início desse mês um fato relevante, onde ela afirma ter contratado junto ao BNDES cerca de 19 bilhões de reais e que vão financiar a outorga que ela está pagando por esse serviço. Ou seja, nós estamos vivendo num governo, num país, em que houve corte dos orçamentos de todas as pastas para utilizar recurso público, através do BNDES, para financiar a empresa privada a comprar a concessão de saneamento. Isso eu acho que a sociedade merece um pouco mais disso. Eu gostaria de ouvir o Flávio Rosco, presidente da FIEC. Na sua perspectiva de defender as concessões, as privatizações, eu queria que o senhor comentasse essa atitude da Via 040, que está devolvendo a concessão da BR-040. Queria que o senhor comentasse e falasse o quê? É necessário, então, rever alguns modelos, rever como que essas concessões são feitas? Qual que é a sua avaliação? Não, quem participa dos lances, dá lance pelas concessões, ele corre risco. O negócio às vezes pode dar errado. Por exemplo, você imagina se os aeroportos tivessem com poder público 2 anos de pandemia. Qual seria o tamanho do prejuízo para os cofres públicos? Não teve prejuízo nenhum. As empresas privadas acataram esse prejuízo, aceitaram. A mesma coisa ocorre com as concessões. Agora, se vai entregar, tem as penalidades do contrato e você vai cobrar. O poder público, quando ele erra, quem paga é a população, só que ela não sente isso. Essa ineficiência, essa burocracia das estatais, e ela não está só no processo de compra, não.
Você imagina que um estatal, ela contrata um funcionário público e aí ela tem outras complicações, inclusive até mesmo para demitir o funcionário, né? Coisa que o setor privado não tem. Se a pessoa não trabalha bem, ele demite, coloca outro no lugar. No poder público há toda uma complexidade para admitir, demitir, eventualmente punir até mesmo desvios. Então a empresa pública ela é muito mais ineficiente que a empresa privada. Isso vai custar para quem? Para a população, ou na qualidade do serviço ou no preço do serviço. Agora, o preço pode ser mais barato se o governo botar dinheiro público de pagamento de impostos para subsidiar aquele serviço. Agora, ele também poderia fazer isso no setor privado. Então, a minha leitura é privatização, concessão, sempre é o melhor modelo do que o governo assumindo. Eu vou dar um exemplo muito mais estratégico que metrô, era telecomunicações. A gente pagava para ter uma linha de telefone, era comercializado, era um ativo, as pessoas lançavam no imposto de renda a linha. E a gente mantinha aí estatais gigantes, com milhares de funcionários. Onde é que estaria o Brasil na tecnologia hoje com essas estatais? Será que nós estaríamos transmitindo aqui a Itatiaia ao vivo pela internet? Será que isso não teria travado todo o crescimento do setor privado, que hoje depende da internet, para fazer o pedido no iFood, para olhar se... a fazer aula online, etc. Será que nós teríamos essa infraestrutura se não fossem os investimentos do setor privado? E quais seriam os custos? O custo hoje de telefonia é marginal, né? Então, por quê? Porque houve a privatização, porque houve a concessão, nós estamos incluídos, inseridos no mundo moderno. Para dar o exemplo para mim, que é o maior case do sucesso de privatização e concessão, que a maioria das pessoas esquece. Agora, se fosse no poder público, estaria aí grandes estatais, talvez pedindo impostos, com funcionários públicos, com estabilidade no serviço, com aposentadoria, que a gente teria que estar bancando a aposentadoria, às vezes em prazo muito mais curto do que do setor privado. Então isso tem um alto custo para a sociedade. Tanto é que o governo já assume ele não tem capacidade de investir. O governo não tem capacidade de investir, nenhum governo tem capacidade de fazer os investimentos que o conjunto da sociedade demanda. Além disso, ele é ineficiente. Ao fazer o investimento, ele faz investimentos mais caros, ao gerir é mais caro, o custo é mais caro. Então, na nossa opinião, nesse caso aqui do metrô de BH, é um caso muito claro e transparente. Nós temos a oportunidade de iniciar imediatamente o metrô de Belo Horizonte. Quantos governos passaram? Governos do PSDB, governos do PT, governos agora do Bolsonaro. E qual a solução? A solução que foi construída é essa, de concessão. E é algo que a sociedade mineira demanda e é você, usuário, que vai pagar essa conta. É você que pega ônibus todo dia, é você que fica saculejando, é você que o motorista muitas vezes tem acidente, você paga eventualmente até com a sua vida. O metrô é um transporte muito mais seguro e que vai desafogar o centro da cidade, vai dar celeridade, vai dar qualidade para que você possa chegar no seu estudo, no seu trabalho, no seu lazer, na sua diversão. Precisamos de mais metrô e essa é a solução. Alex Aguiar, nas suas considerações finais, o senhor acredita que agora, com o novo governo, o governo Lula, de fato, esses processos, esses projetos de privatização, eles vão ter uma estagnação, vão ficar parados? Olha, eu acredito muito, eu só tenho acesso ao que eu li, na verdade, né? Mas eu acredito muito na manutenção da postura do que foram as palavras do governo Lula com relação à manutenção do que é um patrimônio público e, principalmente, já voltando a falar do setor em que eu atuo, que é o saneamento, o que é constante da diretriz de programa do governo que está publicado, é um documento eleitoral, né? Onde ele faz menção a manter a possibilidade de atuação das empresas públicas na área de saneamento. Então, eu acredito sim que esse governo vai, em alguma extensão, se dedicar a rever essa corrida por privatização que foi introduzida aí por governos de visão mais ultraliberal. Presidente da FIENG, Flávio Rosco, a fala do Alex é no sentido de que o próximo governo, um governo que começa a comandar o país a partir de 1º de janeiro, reveja, então, alguns casos de privatização. Isso preocupa? E já pedindo as suas considerações finais. Olha, a gente fez estudos de impacto econômico. Caso
tanto os dois principais temas que o governo tem abordado, que são a reforma trabalhista e a revisão das privatizações, fossem implementados. E o impacto que a gente teve nos nossos estudos econômicos é uma perda de 6% do PIB e 7 milhões de empregos no Brasil, caso essas atitudes sejam tomadas. E aí muita gente vai dizer, não, é quase impossível. Lembrando que no último período do governo Dilma, foi mais ou menos essa retração do PIB e a perda dos empregos também bastante em sintonia com esse momento. Então, infelizmente, na nossa leitura, são pautas que a gente vai levar informações ao governo. Os nossos impactos, quando a gente faz a análise desses investimentos do metrô aqui, os impactos econômicos feitos geram um ganho do PIB de Minas Gerais durante a construção e depois na operação do metrô de quase 7 bilhões de reais, 0,6% do PIB. Vai gerar mais empregos do que pelo menos 2 municípios da região metropolitana geram hoje, ou seja, os efeitos colaterais do investimento do metrô na qualidade da mobilidade, na competitividade da economia mineira são muito positivos e ultrapassam em muito o investimento. A gente tem os estudos econômicos, depois a gente pode encaminhar para vocês, e vai gerar qualidade de vida, postos de trabalho e ganhos na economia. E se isso for levado para uma escala nacional, estou falando só do impacto do metrô, a gente já fez. Se o governo seguir adiante essas duas medidas, o que nós temos é uma redução do PIB potencial brasileiro significativa, da ordem de 6% a 7%, e até mesmo perda de 7 milhões de postos de trabalho ao longo dos anos em que essas medidas forem implementadas. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui o futuro das privatizações no governo Lula. Recebemos o engenheiro civil, mestre em saneamento pela UFMG, diretor do Sindicato dos Engenheiros e ex-diretor técnico da Copasa, Alex Aguiar. Obrigada pela presença, bom dia, ótimo fim de semana. Obrigado a todos. Obrigado, Alex. A gente recebeu também o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Presidente, muito obrigado mais uma vez pela participação. Bom fim de semana. Muito obrigado a todos. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada e obrigada também a você, ouvinte internauta. A partir de agora você pode acompanhar, rever o Palavra Aberta também pelos nossos canais digitais, entre eles o Spotify. Lembrando que todo sábado, 8h30 da manhã, a gente está aqui no Jornal da Itatiaia.